Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Hoje, nessa aula, a gente vai continuar ainda discutindo relações do equilíbrio iônico da água. Na aula anterior, nós discutimos três teorias ácido-base para entender um pouco esse processo de como essas reações acontecem. Então, hoje, a gente vai levar em consideração, especificamente, a gente vai pegar o caso da água, porque a gente viu, de acordo com as teorias de ácido-base, como classificar alguns compostos como ácido e alguns compostos como base. No entanto, algumas substâncias, e nesse caso especificamente, ou particularmente a água, dependendo com quem ela estiver interagindo, ela pode funcionar como ácido ou como uma base. E essa é uma característica da água que a gente vai chamar de uma substância anfiprótica. Porque dependendo com quem ela estiver interagindo, ela pode doar o próton ou ela pode receber o próton. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Bom, em uma solução aquosa, então, eu tenho a água interagindo com o cloreto de hidrogênio ou o ácido cianídrico. E ela vai formar o íon H3 ou mais. Veja, pode ser que vocês encontrem ainda a formação do íon H+. É que aqui a gente já está usando a notação mais adequada. De novo, não é que esteja errado se você encontrar só o H+, mas é um movimento que cada vez mais a gente vai começar a recorrer a essa forma de designação para aos poucos ir trocando pela nova representação. Então, nesse caso, com a interação de ácidos fortes, a gente vai ter a água funcionando como uma base, né? Então, por exemplo, essa é a atuação dela como base. Em uma outra determinada situação, onde a água vai interagir com a amônia ou o O2, ela vai, então, produzir o íon OH-. Então, nesse caso, ela vai funcionar como um ácido. Então, a gente viu no primeiro exemplo, no primeiro sistema, tanto com o cloreto de hidrogênio ou com o ácido cianídrico, ela formando o íon H3 ou mais, ela funcionando como uma base. No segundo caso, no segundo exemplo, tanto com a amônia ou tanto com o O2-, ela liberando o íon H+, e ela está funcionando como ácido. Então, dependendo com quem a água estiver interagindo, ela vai ter um comportamento ora base ou ora ácido. Então, isso vai caracterizar como uma substância anfiprótica. E, neste caso, se a gente levar em consideração só a água, ela não é um ácido forte, ela não é uma base forte. Lembra que quando a gente tem um ácido forte, a base que está reagindo com ele não necessariamente vai ser uma base forte, vai ser uma base fraca. E no caso de uma base forte, a base conjugada dela vai ser fraca. Então, como ela pode ser um ácido ou uma base fraca, nem todo composto, toda substância vai estar ionizado ou vai estar dissociado. Então, a gente, na verdade, vai ter todas essas espécies presentes nesse recipiente, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho a espécie da molécula de água formando, né, o íon H3 ou mais, o íon hidrônio, em solução aquosa, e formando o íon hidroxila em solução aquosa. Então, mas ao mesmo tempo, o íon hidrônio e o íon hidroxila, eles vão interagir e vão formar água no sentido inverso da reação. Então, no sentido direto, a dissociação, e no sentido inverso, a formação. Aqui a gente tem, como a gente já discutiu em aulas anteriores, situação de equilíbrio, né? Então, para isso, nesse sistema, a gente chama também de autoprotólise, ou seja, a própria água ela está doando e ela está recebendo esses prótons, né, de acordo com essa teoria. Então, aqui tem uma representação um pouquinho mais detalhada de como seria ou poderia ser esse possível mecanismo de doação desse próton. Aqui uma estrutura de água já com os pares eletrônicos, né, localizados, e aí um par de elétron, o próton, ele pode ser doado por uma das estruturas de água aqui para outra estrutura, para outra molécula de água, e aí eu tenho a formação do íon H3O+, já que ele está acomodando esse próton. E para outra espécie, né, como ele doou esse próton, então agora ele tem mais um par de elétron disponível, então ele vai ter essa carga negativa. Com isso, a gente vai levar em consideração, então,
que esse sistema ele está em equilíbrio e, como a gente já conhece a constante de equilíbrio para esses sistemas, ela vai ser a razão entre a atividade do íon hidroxônio pela atividade do íon hidroxila, dividida pela atividade da molécula de água. Só que a atividade para compostos, substâncias puras, a gente considera como se fosse 1. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é o Kw, que vai ser o produto, né? E fazendo essa aproximação entre a atividade com as concentrações molares, eu vou ter que o Kw vai ser a constante, então, de equilíbrio para a água, ela vai ser o produto iônico dessas espécies de cátion e de ânion que compõem essa água no sistema de equilíbrio. Como é um sistema em equilíbrio, a gente vai notar que para manter isso em equilíbrio, se eu aumentar essa concentração de um dos reagentes, eu vou diminuir a concentração do outro. Se eu aumentar a concentração do outro, eu vou diminuir a concentração do um para manter o valor do K dentro do equilíbrio. Então, esses valores são valores obtidos experimentalmente. Então, em 25 graus Celsius, nessas condições, as concentrações molares do hidrônio e da hidroxila, elas vão ser iguais, porque a relação estequiométrica, a equivalência é de 1 para 1. E esse valor, experimentalmente, ele é obtido nessa ordem de 1 vezes 10 a 7 mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. Então, a partir dessas concentrações, a gente consegue obter qual é o valor de Kw, já que as relações estequiométricas de equivalência é de 1 para 1, eu tenho 1,0 vezes 10 a menos 7 vezes 1,0 vezes 10 a menos 7, obtendo que o produto iônico da água ele vai ter esse valor em 25 graus Celsius de temperatura, nessas condições, 1,0 vezes 10 a menos 7. E aqui nesse diagrama a gente pode notar como vai variar, né, inversamente essas concentrações. Quando a concentração de H+, ela aumenta, a concentração de OH- ela diminui para manter esse valor de Kw. E assim, respectivamente, se a concentração de OH- aumentar, a concentração de H+, ela vai diminuir, mantendo essa relação para preservar esse número. Só que a gente viu que esses números são valores bem pequenos, né? São trabalhando nas potências de 10. Vamos pegar um caso concreto aqui, onde a gente precisa determinar quais são as concentrações do íon hidrônio e do íon hidroxila em uma solução aquosa de hidróxido de bário em 25 graus, cuja concentração dele é 0,03. Bom, o hidróxido de bário, lembra, força de ácido e base, a gente encontra essa informação em tabela. A gente precisa entender quem dissocia mais ou ioniza mais para ver qual é o grau de ionização e de dissociação para medir a força. Mas os valores a gente encontra lá nas tabelas. Bom, como ele é da família 2A, provavelmente vai ser um hidróxido, uma base forte. Então, quase que totalmente ela vai estar dissociada nessa solução. Então, a concentração de OH-, já que ela vai estar completamente dissociada, ou quase que completamente dissociada, ela vai ser igual à concentração de BaOH2. E aí, pela relação estequiométrica, a gente tem que, para um hidróxido de bário, a gente vai ter o equivalente à liberação de 2 hidroxilas. Então, para um de bário, 2 hidroxilas. Se a concentração ela era a mesma de 1 para 1, e a relação estequiométrica de bário para a hidroxila é de 1 para 2, a gente vai ter, na verdade, a concentração de hidróxido 2 vezes o 0,03, que era a concentração inicial de bário, e eu vou ter esse valor. A partir do valor que eu obtenho da concentração de OH, pela relação do produto iônico da água, eu consigo determinar qual é a concentração de H3 ou mais, já que o meu Kw, lembra, ele é uma constante, é 1 vezes 10 a menos 14, e eu chego nesse valor aqui dividindo pela concentração da hidroxila, 1,7 vezes 10 a menos 12. É um valor muito pequeno, mas não é um valor insignificante, não é zero. Então a gente tem a maneira de encontrar esses valores. Só que preste atenção que a gente está lidando, na verdade, com grandezas muito pequenas. E para facilitar a manipulação e o trabalho disso, a gente recorre à escala de pH. A escala de pH, o que ela vai ser? Ela vai ser uma relação entre as concentrações dos íons hidroxônio e hidroxila nessas soluções, que a gente vai utilizar um dispositivo matemático, na verdade, o logaritmo na base 10,
para essa atividade, lembrando que a gente pode fazer essa relação de que a atividade relacionada é praticamente a concentração molar dessa espécie, e a gente consegue determinar o valor do pH, então do potencial hidrogênio iônico através dessa fórmula, de menos o log da concentração de hidrônio, ou em algumas vezes vocês vão encontrar da concentração de H+. A gente vai usar um valor negativo para tornar o valor do pH um número positivo. Em geral, então, quando a gente aplica essa escala de pH, os compostos eles vão estar dentro de uma faixa que vai variar de 1 até 14, né? Ou seja, a gente vai ver quais são as consequências. Então, levando agora e aplicando a escala de pH para a concentração de H3 ou mais, quando a água está em equilíbrio, para a concentração de 1,0 vezes 10 a menos 7, a gente obtém que o pH é 7. Então, quando as concentrações estão iguais, a gente vai considerar que ela não é nem ácida e ela não é base. Ela é neutra, porque está no meio da escala, né, que vai de 1 até 14. Olha lá, aqui a gente tem uma representação dessa escala, que vai de 1 até 14. Então, o valor 7 é quando a gente tem a água pura. As concentrações do íon H3 ou mais são as mesmas, iguais às concentrações do íon OH-. Então, elas estão, vamos dizer, equivalentes, estão neutras. E a gente tem o pH neutro da água pura, né, onde não tem tantas oscilações entre as espécies das concentrações de H3 ou mais e de OH-. Para valores abaixo de 7, de 1 até 7, a gente vai considerar nessa escala que é onde estão alocadas as substâncias, os compostos, que são considerados ácidos. E para valores de 7 até 14 é onde estão alocados os compostos e substâncias que possuem esses valores de pH, são os compostos que a gente vai classificá-los como base. Aqui a gente tem até um exemplo que a gente pode usar, né, um papel indicador, e a gente mergulha nessa solução dessa substância para tentar identificar se ela é ácida ou se ela é base, dependendo de qual valor ela apresenta nessa escala. Então aqui a gente tem, né, um resumo de como, em função da variação do pH, a gente vai classificar esses compostos. Por exemplo, dá para a gente determinar qual é o pH em diferentes situações. A primeira, considerando o sangue humano, no qual a concentração do íon H3 ou mais é igual a 4 vezes 10 a menos 8. Então, retirada uma amostra de sangue, foi identificada essa concentração de íon H3 ou mais. E ele quer saber qual é o valor do pH. Para o outro problema, para outra situação, para uma solução 0,2 de HCl, que é um ácido forte, a gente já viu que ele se ioniza quase que completamente, e uma solução de 0,04 de hidróxido de sódio, que é uma base. Então a gente pode recorrer, então, né, à nossa escala de pH, onde diz que o valor do pH vai ser menos o logaritmo da concentração do íon hidroxônio. Bom, no caso do sangue humano a gente tem esse valor. Olha o valor do pH que a gente obtém, no caso do sangue, 7,4, muito próximo do pH neutro, né? E isso faz sentido. Então é muito importante quando a gente faz esse tipo de exercício que a gente possa avaliar os resultados que a gente obtém, né? É plausível a gente ter um valor de 7,4 que está muito próximo do valor do pH neutro, sem grandes oscilações. Então uma série de reações podem acontecer lá sem essa variação. E mais para frente na aula a gente vai entender como a gente pode evitar essas oscilações. Porque se você adicionar ácido, o seu meio pode ficar ácido e aí determinadas proteínas podem perder sua função, perder sua atividade. No segundo caso, era para o HCl, que era um ácido forte, que estava praticamente ou completamente dissociado. Então, quase que toda a concentração de H+, era igual a de HCl, que era de 0,2. Utilizando a escala de pH, a gente obtém esse valor de 1,7. Olha, 1,7 é um valor muito baixo. Então, também é plausível com a informação que a gente tem. Como ele é altamente ionizável, é um ácido forte. E bate, então, na escala de pH, valores muito baixos, a gente vai ter ácidos muito fortes. E no terceiro caso, para o hidróxido de potássio, onde a gente vai ter também, pela fórmula unitária, que está lá nas famílias dos metais, completamente dissociado, e a gente consegue determinar a concentração de OH. Pela relação do produto iônico da água, a gente consegue agora, a partir da concentração do OH, obter a concentração de H3 ou mais. E dessa maneira, usando a escala de pH, determinar o valor do pH, que é 12,60. Então,
para o hidróxido de potássio, a gente tem um valor extremamente alto dentro dessa escala, mostrando também, sendo plausível com a informação que a gente tinha, que era uma base forte, altamente dissociada, tá bom? Então a gente pode estimar rapidamente o valor do pH em diferentes soluções, ora fazendo essas contas e ora recorrendo até a utilização dos indicadores, como eu disse, a gente pode ver na presença ali, né, de um papel indicador universal, que ele vai dar o valor da escala, né, dentro desse range de 1 a 14, para diferentes compostos, ou usando indicadores com mudança ou modificação de cores. E a gente pode, então, através dessa relação, determinar e converter o valor do pH, né, que é a concentração do H3 ou mais. Isso a gente está fazendo, vamos dizer, qualitativamente, identificando dentro daquela escala. Mas a gente pode fazer isso quantitativamente usando um aparelho eletrônico, que é um medidor de pH, né, um voltímetro que vai ver a corrente aí em função dessas espécies carregadas. Então é possível que a gente consiga identificar a concentração desse íon hidrônio, por exemplo, para uma solução que o pH a gente já sabe que é 4,83. E qual que é o valor dessa concentração? Então a gente vai fazer o contrário. A concentração vai ser 10 elevado ao menos o valor do pH. Se é 4,83, a gente tem o valor dessa concentração. E aí a gente consegue começar agora a poder estimar e prever e identificar essas características para poder, em determinadas situações, evitar alguns problemas de variação brusca, por exemplo, do pH. Então, nessa escala do pH, a gente já viu como é que a gente pode identificar e como é que variam esses valores. Por analogia, a gente pode identificar também, já que a gente tem uma escala de pH, a gente pode fazer uma escala de pOH, que o pOH vai ser o menos log da atividade da hidroxila. O pOH vai ser menos log da concentração de hidroxila presente nessa amostra. Então, né, por conveniência, a gente pode expressar e determinar esse valor. O pH e o pOH para hidrônio e para hidroxila, a gente pode usar essa fórmula e chegar nesse valor, que o Kw, também aplicando o logaritmo, a gente tem um pKw que o valor é 14. E dessa forma, né, substituindo aqui no produto iônico da água, a gente vai ter, né, através de uma resolução matemática para esse dispositivo, a gente chega nessa formulação aqui, onde o pH mais o pOH vai ser o pKw. Lembra a concentração de íon hidroxônio vezes a concentração de íon hidroxila, dando a constante de equilíbrio para a água. E aí a gente pode agora, então, fazer essa relação determinando os valores de pH, os valores de pOH e dando 14. Tendo um, a gente pode obter o outro, mantendo essa relação sempre estável. Então a sugestão é que vocês deem uma olhada lá no material de apoio, vai ter lista de exercícios para que vocês possam praticar. Lembrando, o objetivo não é decorar, não é memorizar os valores das constantes, porque para isso existem tabelas e esses dados são fornecidos. Mas entender essas relações para que a gente possa fazer um melhor uso desses conceitos em diferentes situações nas quais nós formos requisitados. Dá uma olhadinha também que vai ter à disposição alguns vídeos de alguns experimentos demonstrativos para que vocês possam observar a aplicação e uso de indicadores para identificar e caracterizar as diferentes substâncias, como ácidos ou como base. Então, a sugestão é, entre lá, explore o material, tanto obrigatório quanto complementar, e tenha bons estudos, e nós continuamos essa discussão na próxima aula. Até mais!